pra ver? Pra ver. Eu não tô vendo ninguém. Oi. Por que você faz isso? Filmando. Eu tô aqui no telefone. Foi um choque muito grande nas famílias. Foi pela coragem dela também, né? Então quer dizer que hoje em dia já sou um homem imortal, né? Eu peço que me respeitem também, né? Você tem vales, montanhas, cachoeiras E a gente de lá em cima delirando. Vocês mandam uma polícia atrás de mim lá, porque ninguém vai me proibir. Ave Maria, foi uma devassidão. Há interesses maiores. Não é possível. Eles começaram a discutir a sua própria história, a sua própria vida. E aí eu acho que é um novelo, né? Bom, é um caminho comprido de lá para cá, né? Para mim foi uma experiência maravilhosa. É uma emoção, assim, inexplicável. Porque meu pai me botou para fora de casa. Mas a cidade tem uma paixão, né? É um grande amor da minha vida, né? O que eu me lembro, né, daquela época? Mas eu me lembro bem. Ah, lembro sim. Agora eu não tenho lembranças. Eu me lembro que o rio passa dentro. Eu não lembro muita coisa, porque é por causa do tempo também, né? Não, eu me lembro muito bem. Mas eu me recordo muito bem. Eu me lembro que tinha uma pracinha. Eu me lembro de uma sequência. Então é importante recordar, rememorar. Vai ser sempre lembrado. Naquela época eu me lembro bem jovem. Eu me lembro de tantas coisas desse filme. É marcante a passagem do filme Diamante Bruto em Lençóis. Desse momento em diante, Lençóis foi mostrado nas telas. É o primeiro filme, né, que nós tivemos aqui em Lençóis. Isso trouxe uma evolução em diversos níveis. O filme marcou, vamos dizer, o início do Lençóis cultural, do resgate de toda a história de Lençóis. Renasceu com o filme. A infraestrutura que criaram, associado à imagem do filme, claro, impulsionou o turismo, né? Contribuiu em muito para que as pessoas recuperassem a autoestima. E qual seria, vamos dizer, a saída para Lençóis se não fosse isso? Nenhuma. Quando eu era criancinha, o povo me dizia que o povo trabalhava aqui, não tinha casa, eles arrumavam aquele lençol para ficar embaixo, para passar uma chuva e tudo mais. Então, botaram o nome Lençóis e eu falei, oh, você é mesmo. A descoberta do diamante foi no século XIX, por volta de 1840. E aconteceu a Corrida do Diamante, o novo Eldorado. Multidões de garimpeiros vieram em busca da fortuna, em busca do bamburrio. Acamparam aí na beira do rio
As tendas eram 4 paus e um lençol esticado em cima. E o povo começou a se referir ao lugar aqui como os Lençóis. Em seguida chegaram os capitalistas, os compradores de diamantes vindos de Minas Gerais, os coronéis. Eles registraram as terras como suas, se fizeram donos dos garimpos, importaram milhares de escravos e ganharam uma fortuna colossal. Exportavam as pedras diretamente para a Europa. Havia um vice-consulado francês, havia uma representação comercial da Alemanha, uma riqueza impressionante. Essas famílias ficaram conhecidas como a aristocracia do diamante. A moda vinha de Paris para cá e chegava, dizem até que chegava primeiro aqui do que na capital, porque se espalhava na cidade, né? Vestidos, pianos e etc., roupas, né? Fraques, eles traziam para cá, vinham direto da França. Até facilitavam viagem, né, de pessoas, de famílias aqui que iam para a França estudar. A abolição da escravatura mudou o panorama. Houve uma crise econômica e social. Os coronéis começaram a guerrear entre si, disputando os garimpos e disputando também o poder político. Lençóis virou um campo de batalha. Em 1920, o super-coronel Horácio de Matos pacificou a região e ocupou o trono. Era como um rei. Foi deposto pela Revolução de 30 por Getúlio Vargas. Morreu privado de balas em Salvador. Ele perseguiu a coluna Prestes até a Bolívia. Lençóis tem muitas histórias e muitos heróis. Tem um guerrilheiro incrível, o garimpeiro Riquizado. Ele lutou sozinho contra as tropas de Vargas durante 12 anos. Ele é mais rebelde que bandido. E o povo dizia até que ele era mandingueiro, né? Que corria das coisas, que sumia, que aparecia em determinados lugares e tal, e sumia. Eu acho que ele morreu sem saber que lutou sozinho contra a ditadura do Estado Novo na Chapada. Lençóis já sofreu várias decadências. Nesta época, 1976, Lençóis era uma cidade em crise. Porque a cidade só tinha 500 e poucas casas habitáveis, o resto estava todo no chão. Chega a estar feia porque ela está, né, toda caindo. Estava assim bem numa decadência muito grande a cidade. O próprio patrimônio arquitetônico da cidade estava muito depedrado. Mas a gente, quando chegou lá, a gente viveu a decadência, né, a estagnação. Lençóis vivia numa decadência total, não existia nada. Muita gente já tinha abandonado a cidade, não havia um futuro muito à vista. A cidade estava muito recolhida em si mesma, muito triste. Fomos para Lençóis, eu e a minha mulher, Conceição, e mais uns amigos, para pensar o que é que poderíamos fazer ali, para que filme poderíamos fazer nesse lugar. E esse impulso, esse tipo de cinema que a gente fazia na época, sempre me fazia relacioná-lo com um filme que fosse realmente comunitário, e que se pudesse fazer com toda a população de um lugar, evidentemente de um lugar pequeno. E claro, eu pensava sempre na minha terra, em Lençóis, onde eu nasci, onde eu vivi minha infância e de onde, na verdade, pelo menos espiritualmente, eu nunca tinha saído e nunca saí. A gente perguntava a eles que tipo de história a gente devia contar em Lençóis e, bom, apareceram ideias, falou-se em Horácio de Matos, falou-se em João Riquizado.
Mas, na verdade, o que as pessoas queriam mesmo fazer era uma história de amor, como eles diziam. A partir de um livro, de uma história muito conhecida, também de um autor local, Afrânio Peixoto, Bugrinha, que conta a história de uma pessoa rica, branca, bem-sucedida, e de uma negra, pobre. De repente, eu encontro no outro dia Orlando, aí ele disse para mim, você pode fazer umas fotos comigo? Aí eu disse, eu? Sim. Como? Ele disse assim, com aquele vestido preto que você estava na festa à noite. Eu falei, mas eu não te vi nessa festa à noite. Ele, sim, mas eu observei a festa inteira. Aí eu falei, ah, sim, com todo prazer. Aí fui ao casarão, coloquei o vestido, o turbante. Eu me senti assim super bela com aquele vestido. Aí fez as fotos. À tarde nós fomos ao Mucujezinho, fez foto de biquíni. Ah, assim, eu me arrasei toda, né? Me senti a própria. Os estudantes decidiram escolher por votação e escolher a Gilda. Quando eu fui escolhida, saiu uma matéria no Jornal do Brasil, que eu tinha sido escolhida, tinha ganho por unanimidade, entre 4 candidatas. Aí falava Gilda, de Lençóis, a menina, não muita coisa. Aí, meu pai ficou assim, feliz da vida, né? Ele disse, tá vendo, Gilda? Tá aqui, você ganhou mesmo, você foi escolhida. Aí eu falei, foi mesmo? Ele, sim, olha, eu olhei. Fiquei assim um pouco feliz, a primeira vez ver meu rosto num jornal, já alguma coisa. As filmagens que transcorreram durante um mês e meio foi uma aventura existencial. Aquilo que eu tinha pensado, que a Conceição tinha pensado, que a minha equipe tinha pensado, o fotógrafo João Carlos Horta, os atores que vieram de fora, ou seja, Zé Vilker, a própria Conceição, Wilson Mello, começou a acontecer, na verdade, diante da Câmara, ou seja, toda uma comunidade trabalhando, participando intensamente na realização, não apenas de um filme, mas de um sonho, porque era um sonho para nós, da equipe, que estávamos fazendo uma coisa que a gente queria fazer, e de toda aquela gente que, pela primeira vez, sabia o que era isso, via uma câmara. O filme Diamante Bruto, eu lembro da época que o Zé Vilker chegou e tal, que os estudantes foram receber ele ali na Avenida Rui Barbosa. Eu tinha assistido um filme do Orlando Senna, o Iracema, e tinha adorado, e tinha achado o modo como ele filmava, primeiro novo, diferente, e em seguida desafiador. Eu tinha acabado de gravar uma novela, estava começando uma história de amor, e sair do Rio para um lugar longe do que está acontecendo aqui em redor, que me atrapalha a minha vida pessoal, e ficar num lugar onde eu posso fazer um trabalho diferente de tudo aquilo que eu tenho feito até agora e parecido com o que eu tinha feito na minha origem como ator, que era trabalhar com amadores, trabalhar com não profissionais, no meio do mato, na caatinga, no canavial, fora do espaço do teatro, fora do estúdio, me pareceu muito, muito interessante. E eu nem pestanejei, eu nem contei até 3. Eu, de imediato, me senti atraído e obrigado a fazer isso. Então ficou aquele burburinho, vai se rodar Diamante Bruto, todo mundo se apaixonou, ficou louco, quer ir pra rua, quer precisar de filmagem, quer ver. Todo mundo, não só a gente, como meus pais, o pessoal mais velho. Mas, rapaz, sair daqui, vir fazer um filme aqui dentro de Lençóis, isso é coisa de outro mundo. Eu senti que a cidade toda assim, vestiu a camisa do filme. Parecia que todo mundo estava fazendo o filme junto. Diamante Bruto foi o que tocou mais fundo na comunidade, que utilizou a comunidade. Foi uma coisa que eu presenciei, eu participei, eu vivi aquele momento. Não como ator, mas colaborando no que foi possível e vivenciando toda aquela filmagem, aquelas coisas.
E a participação dos estudantes, a participação de toda a comunidade, todo mundo querendo saber quem era José Wilker, quem não era, quem era Orlando Senna, que era filho de Lençóis, mas muito tempo fora de Lençóis, Conceição. Quer dizer, era uma coisa assim que fluía, a gente sentia a satisfação de todos os lençoenses em estar vendo, sendo filmado em Lençóis, um livro escrito por um filho de Lençóis e filmado também por um filho de Lençóis. Primeira vez que eu dormi, eu me lembrei de quando eu era bem criança, em Juazeiro do Norte. Então, a primeira noite, a imagem que me vinha era essa. Se eu voltei ao Juazeiro do Norte, eu voltei à minha infância. Que é como se eu estivesse assim, chegando num espaço cenário, numa cidade de ficção. A impressão que eu tenho é que o tempo que eu tive lá, em Lençóis, eu não saía de ritual. Então era assim, de dia era uma procissão católica e de noite todo mundo se fazia presente no ritual Jareca. É como se fosse assim, de dia o Afrânio Peixoto e de noite Jorge Amado, né? Agora, o que me impressionou era o isolamento, né? Da Chapada Diamantina. Aquilo lá era uma coisa completamente isolada. E a própria exuberância e aspereza, né, e beleza da natureza, aquilo criava uma certa característica especial que se refletia nas pessoas. Eu acho que as pessoas de Lençóis eram diferentes, porque elas estavam meio imbuídas daquela mítica do diamante e cercada dos cânions, das pedras, né? Aqui era um lugar meio mágico. Me marcou muito, né? Eu, depois que passou-se os anos, eu fiquei saudoso, né? Que eu começava a me lembrar, às vezes, da cidade em si, né? Aquela beleza com aqueles rios, aquelas cavernas, né? E também com as pessoas, né? Fazer um filme no meio de um sertão, numa situação inóspita, numa cidade que tinha poucas condições de instalação, de conforto para a gente. Mas nós éramos uma equipe pequena, mas eficiente, digamos. E a casa da gente vivia meio cercada, a casa onde vocês nos hospedaram, né? Vivia meio cercada de gente, assim, tinha sempre muita gente, né? Querendo tocar, querendo falar, pelo menos nos primeiros dias. Quando falaram que tinha a mulher de José Wilker que estava em Lençóis, foi um Deus nos acuda, porque a gente corria atrás para ver. Ela não saía. Quando ela saía na sacada da janela, demorava um pouquinho, juntava muito menino por ali, ela entrava de novo. E nós descobrimos que ela todo dia tomava sol. E aí a gente fazia o seguinte, a gente subia no muro, fazia uma escada, um ficava embaixo, o outro subia em cima do outro, e o outro subia no outro e ficava em cima do muro, e um puxava o outro, ficava debaixo de um pé de goiaba. Ela ficava deitada. Quando ela estava de frente para a gente olhava e abaixava. Quando ela mudava de posição, que ela ficava de barriga para baixo, aí a gente ficava de cima do muro olhando, com o pescoço para o lado de coisa. E a gente de lá em cima, delirando. José Wilker, quando veio para Lençóis, foi aquela emoção, abalou a cidade toda, né? As moças, então, estavam todas eufóricas. Ele também integrou com a nossa comunidade, simples, humilde, daquela expectativa de ter ele ao lado da gente, abraçar, beijar, pegar no José Wilker, né? E ele participou isso com muita tranquilidade, assim, de conviver mesmo no interior, e adorou tudo. Marujada é uma tradição que nós temos na Festa dos Passos. Todo ano sai um grupo de crianças cantando, né, e tocando. José Wilker participou muito, participou demais. Chegou na frente da igreja, vamos formar essa marujada, vamos imitar eles. Aí ele também pegou várias crianças e começou a fazer, ele também era o contramestre, rodando a cidade toda, né? E adorou tudo, entrou em sintonia total com a gente. Era um filme meio imprevisível.
Orlando deixava comigo, aí ele sabia, a gente conversava, definia o que ia fazer, a gente montava as situações, mas não sabia muito bem o que ia acontecer e tocava o negócio. Eu saía cedo com o meu equipamento e ia caçar som, entrava lá por dentro daqueles matos, aqueles rios, aquelas cavernas, e eu gravei sons maravilhosos, tá? São coisas que a gente não esquece. Situações assim que a gente viver 100 anos vai lembrar. Bom, eu trabalhei na continuidade, estava juntinho sempre de Orlando e juntinho de João Carlos Horta. Então foi uma grande oportunidade para mim aprender sobre fotografia, porque a cada momento que se começava a filmar, havia uma criatividade enorme de Orlando, de ângulo, muda, traz a câmera para cá, plongé contra plongé, e havia muita dinâmica na questão da imagem. Tinha problemas de luz muito fortes. Eu me lembro que quando a gente filmava, o reflexo da água do rio com as pedras brilhando, haviam situações fotográficas insolúveis. E é claro que era muito difícil, às vezes, filmar ali, porque, para começar, a gente filmava sem saber nunca se tinha dado certo, né? Só mandar o copião para fora. Quanto tempo levava para chegar? Levava quase um mês. Achava muito engraçado quando ele dizia, mas meu Deus, eu tenho que fazer milagre com essa luz, que a mulher tá preta demais. Era divertida a Gilda, porque como ela não tinha nenhuma preocupação em ser atriz, e ser atriz para ela, eu olhava no olho dela e parecia um mistério profundo, fazer com ela era como criança brincando de roda, como criança brincando de pique, esconde. E aí, de repente, aquela pessoa que não tem nenhum compromisso, não está nem aí se está de perfil, se está aparecendo bem, se está bem iluminada, se a roupa é boa. Não, ela estava lá brincando. Ou seja, a melhor tradução do que para mim é representar, brincar. Porque é uma criança brincando na areia, como eu sempre brinquei com todos os meus irmãos, meus amigos. Um pouco animal também, gato, né, os felinhos, eles brincam muito assim, de lutar, se enrolar. Foi bem natural. E fizemos esse filme com 3 atores profissionais, com uns 20, 30 atores não profissionais, gente da terra, que fazia papéis muito próximos, digamos assim, da sua realidade, da sua relação com o mundo. Eu fiz o Negão, né? Trabalhei com Gilda, era paquera dela, namorado. Eu chegava, me encontrava com Bugrinha, né? Falava com ela, Bugrinha, eu vou-me embora de Lençóis. Eu pergunto, por que, Negão? Eu falei, porque você mudou sua cabeça por esse José que chegou na cidade. Quer dizer que você está fugindo de mim porque gosta de mim? Porque gosto de você. O personagem do Tibúrcio, né, foi um personagem assim meio diferente, né? O Tibúrcio era um verdadeiro pistoleiro, né? De vaqueiro a motorista a ser um ator, uma pessoa que morando aqui nessa chapada, foi grande coisa para mim, não é? Eu era irmã de Bugrinha no filme. A minha cena só foi mesmo para comida. Aí o pessoal hoje ainda fala assim, mas você, como você come? E o pior é que você só gosta muito de carne. O meu personagem era o doutor Zezinho, o dono das terras. E eu era o pai de Zé Wilker. E o Diamante acabou de vez? Não acaba nunca. Eu me inspirei em Seu Esmeraldo, que é o pai de Orlando Senna. Quer dizer, a garimpagem de enxada, essa que a gente tem por aqui, vai acabar mesmo. E absorvi essa coisa e consegui construir um personagem forte. Eu conquistei
o personagem, porque ele ficou perfeitamente integrado com a comunidade. Um capataz bom, um homem de fibra, porque aqui, se não for assim, não vai. Na época eu era jovem, na minha adolescência, e ficou minha turma, minhas colegas da minha mesma idade, fizemos parte do filme na margem do Serrano. Que eu era amiga de Bugrinha, então teve uma parte do Serrano, que nós estávamos lavando roupa, aí eu gritava a ela, Bugrinha, ô Bugrinha, você nem sei se se lembra. Ah, não era melhor primeiro treinar para depois eu falar, não? O dia que o garimpeiro recebia vendia o diamante, então ia fazer a festa, né? Gastar o dinheiro todo. Aí estava todo mundo cheio da cachaça, menina, e cantando. Cadê meu diamante que eu deixei na sua mão? Eu fazia o papel de primo, né? Parente, né? De José Wilke, mas era um pouco despeitado, né? Porque ele fez bastante sucesso lá pelo Rio de Janeiro, na televisão e tal, né? E eu fiquei, de qualquer forma, aqui no interior, né? A minha participação foi que, na ocasião, o pessoal, a equipe estava procurando saber como lapidava diamantes. Então, na ocasião, eles me chamaram para me dar uma demonstração como fazia, como lapidava, né? Eu no filme apareço atrás de Senhor dos Passos, num momentinho assim, quer dizer, no momento que a procissão tá saindo, né? Mas só que aquela minha aparição ali, quer dizer, uma pontinha, mas significou muito. Aquele outro filme que nós tiramos, eu estava menos. E agora eu estou mais, porque estava muito trabalhado, estava magro de trabalhar. Por esse motivo eu digo que o garimpo não vai para frente. Os homens que ajudavam o garimpo foi aqueles velhos que já morreram. Eu mesmo digo a história, a minha parte que eu estava fazendo, eu não achei bonita. Mas já teve alguém que achou. O meu personagem era como garimpeiro, trabalhando em uma gruna. Ô meu senhor dos passos, siga os passos dele, senhor dos passos. Zangui, pangue, zangui, pangue, zangui, pangue. Um belo dia eu me perdi dentro da gruna. Olha lá, ó. Vem ele sair de lá pra cá, vem ele. Mas com jeito, muita paciência, eu consegui sair. Mas eu era um motorista do grupo. Eu é que carregavam eles aí para fazer filmagens fora, etc. Inclusive, eu viajava para Salvador levando os rolos de filme. Chegava lá, entregava, voltava, aí continuava o meu trabalho como motorista, né? Todo mundo queria aparecer. Só que eu não ficava muito, porque eu fiz logo amizade com o porque eu era muito vadio. E o pessoal que estava filmando, falava assim, você vai ficar aqui me ajudando justamente para isso, para mim não ficar enchendo o saco. E era realmente muito buliçoso, mas muito brincalhão. E a gente procurava ensinar, se é que podia falar assim, na medida que eu também estava aprendendo. Porque eu tinha 2 anos de assistência de câmera. Era assistente, mirim, da situação, ficar ajudando e pegando aqueles tripé de coisa e os fios, essas coisas todas. Bom, eu lembro da velha história do cágado, né? A cena da tartaruga, né? Que a gente foi com muita dificuldade fazer. Parece que só tinha até aquela tartaruga para fazer, né? Eu fiz o dublê de Flora, né? Porque a religião dela não permitia para matar o cágado, né? Então vamos caprichar, porque só tem essa e tal. O Orlando perguntou quem tinha, na verdade, coragem de matar um cágado. Um rapaz levantou, pegou um facão e falou, eu tenho. Teve alguém que fez, vá. E foi lá e... Eu pensei que fosse para... Cortar a cabeça da tartaruga.
Era o cágado, né? O Orlando parecia que tinha dado uma pancada na cabeça dele. Ele falava, não é isso, não é possível. E aí, como é que se faz? Não, vamos ter que repetir. Velho. Aí cola a cabeça e tal. E aí, pronto, o Zé Wilker pôs esse apelido de Cágado Sena por causa disso aí. Ele era da cidade, mas ele também me ajudava, né? Era meu assistente, né? Uma coisa engraçada também que eu me lembro da época do filme foi quando foi gravar a morte de Bugrinha no mercado. Isso Gilda contava e ria muito, né? Porque ela entra gritando no mercado, chamando Rita, 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 Rita. Ô Rita, abre aqui, Rita! Só que a irmã dela, na realidade, chamava-se Rita. E o tio dela estava pelo mercado, mas não sabia do que se tratava. O que foi, minha filha? Aconteceu alguma coisa com sua irmã? O senhor não entendia que ela estava sendo gravado um filme, então misturava-se muito a realidade com o filme. Eu lembro que eu sentei lá no mercado, né? Com as pernas estiradas, e a menina veio, deitou em meu colo, né? Foi na hora que pra morrer, né? Na hora da morte, deitou em meu colo, foi isso. Eu sei de alguns alunos que já até choraram nessa cena. Isso é uma cena muito forte. Eu falei, é muito forte mesmo, mas foi lá ela, eu não. E foi assim, ou seja, um filme realmente comunitário, em que todos participavam, em que toda a comunidade aparecia na tela. E esse trabalho comunitário não era apenas diante das câmeras, ou seja, não eram as pessoas que estavam fazendo personagens ou atuando como figurantes, mas também muito mais, eu diria, atrás das câmeras. Era um filme feito por 4.000 pessoas. O garimpo manual é o garimpo tradicional de Lençóis, né? Foi quem criou Lençóis, fez garimpo manual, os garimpeiros de serra, e quem fez tudo em Lençóis. O garimpo em Lençóis é uma coisa muito antiga, porque nós somos fundadores. Porque nós garimpeiros trabalhamos, pegamos muito metal, mas acontece que gastamos dinheiro à toa. Antigamente o garimpeiro gastava mais, porque o diamante era mais fácil. Aí não estourava o dinheiro logo, estourava com tudo. O garimpo é um jogo, mas este jogo esse que nós vemos sempre na esperança. Quando pensar que não, Deus manda um diamante bom especial, e aí por aí eu tenho o dinheiro. Eu podia ter um brilhante ou dois, mas quando eu estava com os diamantes meus na mão, eu pensava, eu digo, eu vou vender. Garimpeiro é um bicho doido, não tem pena de dinheiro não, de matar dinheiro. Bem, Lençóis é uma cidade baiana. Embora uma cidade colonizada por mineiros, é uma cidade baiana, é uma frente pioneira de garimpo. Viva o Senhor do Espaço! Viva o Senhor do Espaço! Viva o Senhor do Espaço! O Senhor dos Passos é o padroeiro dos garimpeiros, não é o padroeiro da cidade. O padroeiro da cidade é Nossa Senhora do Rosário, que ninguém nem fala. O padroeiro é o padroeiro dos garimpeiros, né? Não subam agora, por favor. Vocês que estão aqui na frente, deixem abertos. Senhor do Espaço, eu dediquei aquela fé a ele. Não tirem as flores agora, por favor. Os homens não deixem tirar uma flor agora. Após a vez
A cultura do garimpeiro ainda é muito presente na cidade. É uma herança africana que tem ali, que tem o nome de Jaré, que é podemos indicar como sendo um candomblé de caboclo, tem marcas muito grandes com a história do garimpo. Nossa cultura é muito mágica. Os garimpeiros não fazem muita diferença entre o real e o imaginário. Essa coisa de pegar diamante, por exemplo. Não é o garimpeiro que acha o diamante, é o contrário. É o diamante que escolhe um garimpeiro e se mostra para ele, se oferece. O garimpeiro é a caça e não o caçador. O garimpo é uma febre, é igual uma cachaça, é igual um jogo, é igual um negócio assim. E a pessoa acostumada com aquilo sonha, e é diamante que eu vou encontrar. E a gente nunca termina esse sonho, né? Essa fé. O encontro entre o homem e a pedra só acontece quando se juntam os 3 Ds. Dado, dedo, diamante. O 3D é o seguinte, o dia de sair, o dono de pegar o diamante e o próprio diamante. O dado é o dia, a hora marcada por Zang Pangue, o deus africano, o deus que anda, que é sincretizado com o Senhor dos Passos. O dedo é o dedo do dono, é a mão do dono, do homem escolhido pela pedra. E o terceiro D, o diamante, é o elemento mais transparente e mais duro da natureza. É a pedra feiticeira. Olha, eu não sou de muita superstição não, mas bem que uma parte eu acredito, viu? E que o diamante ele não sai antes do dia não. Não sai não. Quer dizer, se ele não for para mim tirar ele, eu passo aqui naquele local, não dou cálculo de tirar, né? Provavelmente aquele diamante era para ele, não é para mim. O diamante se mostra ao seu futuro dono, emitindo luzes, ruídos, se transformando em animais luminosos, se transformando em mulheres sedutoras. São as livuzias. Avistamos lá um fogo, aquelas faixas de fogo como de bengala, não sabe? Espalhada na rampa toda. Eu mesmo falei sobre isso. Que tem um diamantão ali perto do bicame, não sabe? Aquelas luzes, tudo quanto era luz de toda qualidade. Agora em cima da serra, né? Vinha aquela qualidade, aquelas luzes assim, descia um pouco assim, quando chegava pertinho assim, que tinha um corpo, aquilo desaparecia, né? É, sempre dá um aviso, né? Joga uma pedrinha em sua casa ou na minha, não é isso? Tinha um negócio batendo, distante assim. Quando eu encostei assim numa pedra, veio aquela coisa assim, me deu aquele choque. Oxe, que negócio é esse? A luz do diamante faz isso. Transforma em uma pessoa.
Dá umas pancadas também, debaixo do chão, assim, quem está quebrando uma pedra com uma marreta. Bateu tão forte que meu cabelo fez assim, eu arrupiei. Eu sou o cara, não tenho medo de nada, não tive medo. Tem muitos encantos de amor. E a gente viu um fogo, assim, aquele fogo azul, à noite, ó. Era o diamante mudando, procurando quem se entregar, que o diamante procura. Eu acho que uma das maiores emoções da minha vida foi a noite da estreia de Diamante Bruto aqui em Lençóis. A gente terminou o filme no Rio e em Nova York e viemos exibi-lo para a população da cidade. Foi a primeira vez que o filme foi exibido em público. A exibição foi feita à noite no mercado municipal e havia, acho que todo mundo estava lá. Foi uma emoção muito grande, não apenas para mim, evidentemente, para todo mundo que tinha feito o filme, mas uma emoção muito grande também coletiva. Se sentia no ar, como uma emoção era espessa, se podia tocar. E ninguém conseguia ver o filme, porque todo mundo se reconhecia, dizia, oh, eu lá, eu lá. Foi muito interessante saber que aquela é a minha cidade, as pessoas todas conhecidas, os artistas, né? Olha não sei quem, olha não sei quem, foi... Eu gritava o tempo inteiro no cinema, olha, conheço, olha, não sei o quê. Eu me lembro de uma matéria da Revista Veja chamada A Plateia na Tela, que foi justamente analisando esse processo. Como a comunidade que ajudou a filmagem, que participou da filmagem, se via depois como personagem. Eu cheguei aqui em Lençóis, logo depois que o filme foi terminado. Assisti em pé no mercado municipal. É mais ou menos espécie de um documentário, né? Eu entendi assim, não sei. Porque naquela época era uma coisa bem diferente, estranho, como eles estavam achando escândalo, aquelas pessoas mais velhas, né? Eu já aceitava como uma transformação da vida, se a Fernanda Peixoto hoje fosse filmar um filme, talvez seria daquele estilo. Aquela parte que fala assim, deixa, não vou nem falar. Fale, não tem tanto tempo. Viu? A parte que ela fala assim, eu não vou falar não. Eu não. Aí ela fala assim, abriu a roupa e fala assim, ei! Você quer agora é meu tchê? Você quer meu tchê de novo? Aí o que o povo mais fala do filme é essa parte aí. Diamante Bruto trouxe muitas modificações para Lençóis. Naquela época, eu me lembro, bem jovem, mas já estava envolvido com teatro, e a gente tinha dificuldade em trabalhar na comunidade, porque quem trabalhava com teatro, o pessoal sempre via com olhos abertos. E o filme, trazendo um grande astro da televisão, ele trouxe uma abertura maior para as pessoas. Depois que foi visto na tela, assim, existe um pouco de orgulho de ver a cidade projetada na tela. Acho que o orgulho foi para a gente, de alguma forma, fez com que a cidade se sentisse segura de cobrar alguma coisa, de querer que a cidade não continuasse dormindo, acordasse, né? Mas nesse período, 76, 77, as pessoas, a autoestima baixa, bastante baixa. Então esse fato contribuiu em muito para que as pessoas recuperassem a autoestima, adquirissem a confiança em fazer alguma coisa que pudesse ver logo em seguida o resultado. Já estava uma época parada, né? E depois do filme começou, né, a surgir novos horizontes, né? E é marcante a passagem do filme
o filme vem em um momento muito importante. E acredito também que, da decorrência da realização e da mostra do filme, algumas estruturas passaram a ser construídas na cidade. E aí eu me lembro que logo depois de Diamante Bruto, nós conseguimos a construção da pousada de Lençóis. Foi uma intervenção do governo como uma primeira infraestrutura, como uma primeira estrutura para receber pessoas que viessem visitar a cidade e a região. O dia seguinte foi assim, foi terrível, foi um dia negro. Porque quando eu saí na rua, normalmente, andando normal, as pessoas só... Puta, vagabunda, não é moça, não é virgem, não sei o quê. E me lembro que uma das cenas, quando Gilda, pela primeira vez, faz um nu, assim, ela tira os seios e põe pra fora. Então foi um escândalo total. Porque o povo falava assim, uma devassidão, não era assim que falava? Ave Maria, foi uma devassidão. E na época teve família que dizia assim, eu não quero que você anda com Gilda, porque Gilda tá filmando com José Wilke, mostrando os peitão pra... E foi muito assim, aberração nas famílias, foi um preconceito muito grande. Naquela época a gente não tinha esse descortino todo, né? Achava meio assim, né? A Gilda vai fazer uma cena com o José Wilke, vai rolar na areia, vai fazer aquilo. Então a gente ficava... meio com o pé atrás, desconfiado. Todo mundo tinha um maior preconceito de uma mulher, não podia nem usar uma saia curta, que todo mundo ficava assim, e ela conseguiu quebrar essa barreira. Enquanto muita gente ficava com vergonha de mostrar o corpo, ela teve essa coragem. E isso me fez muito mal. E a partir daí, o xixi chegou na minha casa. E que foi o meu grande trauma de ter feito arte, que foi minha realização e foi o meu grande trauma, porque meu pai me botou para fora de casa. Mas foi assim, a gota d'água para libertar todo o trabalho teatral em Lençóis, né? Mas a grande emoção mesmo, foi quando eu recebi vocês passaram o rádio amador naquela época, não tinha telefone não, que eu teria que ir para Salvador e para o Rio de Janeiro, e ao festival no Rio Grande do Sul. Essa foi o presente dos deuses para mim. Eu me senti realmente uma estrela. Isso eu me senti uma estrela. Depois ela ganhou um prêmio de atriz em Gramado, né? E foi no Festival de Gramado que eu vi Gilda ser escolhida como melhor revelação, atriz revelação. Depois que ganhou o prêmio, a história acabou o xixi. Se eu era a vez, se não era, ou se eu era a puta, se eu não era. Se fala o xixi, depois, não, Gilda é representante da cidade. Aí quando ganhou o prêmio, os nativos abraçaram, fizeram festa. Ela é ótima, ela não tem defeito. Ela é sensacional, uma pessoa daqui, ela é autêntica, né? A gente é super amigo, a gente se gosta muito. Ela é muito boa, ela é uma boa atriz, né? Pena que ela não continuou com a profissão. A Gilda casou com um suíço, conheceu o suíço, vive na Suíça, vem aqui de verão em verão, muito pouco. Eu queria o grande amor da minha vida e veio um branco e logo suíço, né? Juntou uma coisa com a outra. Meu sonho de viajar, de atravessar o Atlântico, a grande paixão, e agora eu tenho uma família. Um passeio pela serra, em 79, estava perto do Morro do Morrão, eu virei a esquina, abriu aquele vale assim enorme, com aquela vegetação, a serra assim. E pensei, pô, se esse fosse na Europa, Estados Unidos, seria um parque nacional, assim, tipo, acendeu uma luz na cabeça, tipo, pô, por que não? Então eu comecei de batalhar esse conceito de criar um parque aqui, um parque nacional. Em 85, finalmente, o parque foi criado. A primeira vez que eu vi Diamante Bruto, vi no Festival de Gramado. Foi muito importante ter conhecido o filme ali. Mas ainda assim,
tinham muitas histórias que eu só pude perceber mesmo e ter uma vivência maior de Diamante Bruto depois que fui morar em Lençóis. Eu não fui em Lençóis levado pelo filme, fui levado por Moisés para ir para Lençóis. Eu comecei o cinema em Lençóis, com a coisa do clube de cinema, pessoa ida para lá, mais trote, a gente começou o clube de cinema. Aí levar o Diamante Bruto, aí que eu fui conhecer o Diamante Bruto lá em Lençóis, quando o Chené Clube levou o Diamante Bruto para passar no mercado. E um grande privilégio para a comunidade de Lençóis, nós termos Orlando Senna como diretor desse filme, porque a maioria das pessoas sonha em ser um ator. Ele deixou um caminho aberto para as pessoas sonharem também um dia, um filho de Lençóis, tornar um diretor de cinema. Lençóis para mim é o passo para o cinema. O Diamante Bruto é o caminho, é ver que descobri que Lençóis já foi uma cidade filmada várias vezes. Jorge Filipe fez o filme em Lençóis, né? Sim, Vitor Diniz fez um Vitor filme. Diniz. Mas assim, Diamante Bruto, por ser um filme feito com as pessoas, sobre as pessoas, contando aquelas histórias, ele marcou definitivamente a cidade como uma cidade que já era cenográfica, mas assim, como uma cidade cinematográfica. Eu tive que pensar muito em Diamante Bruto, porque eu ia fazer um filme em Lençóis, e que filme seria esse? E de repente o Rui Funk falou, pô, a lenda do Pai Inácio. E isso era um desafio, quer dizer, eu tinha que entender o processo de Diamante Bruto bastante. Até porque eu era checado a cada momento, quer dizer, você vai fazer um filme, teve um outro filme aqui, sabia? Sim, sabia. E era um pouco como as pessoas colocavam aquilo, como dizendo, teve um filme aqui que foi feito por aqui. Todo mundo daqui trabalhou, o diretor nasceu aqui, sabia? Eu sabia. Tem uma coisa que eu fico impressionado, por exemplo, no filme de Falando, tem banho de rio com água totalmente barrenta. Porque o lavrado ainda existia como garimpo, que a gente já pegou ele sem ser garimpado mais. Tinha aquele banho de Zé Wilker e Gilda, uma coisa de a lama, o rio maravilhoso passando, e aquela água barrenta, que para um olhar de fora é uma coisa difícil de você se aproximar. Me dei conta agora que Orlando Senna foi quem me contaminou. Foi aquela casa, que eu fui morar na casa de Orlando Senna. E depois de anos naquela casa, não tem jeito. Acho que foi ali que foi pegando, que era a casa dele, e aquele espaço todo foi entrando em mim. Acho que o cinema entrou em mim e vi Orlando Senna. E a coisa do Cineclube também foi muito importante. Quando a gente exibiu o Diamante Bruto no mercado, foi uma experiência, tinha muitos anos que tinha sido lançado o filme lá já. Muitos anos, 10 anos depois, 8 anos depois, o filme ser reexibido no mercado, com aquelas mesmas pessoas, outras já crescidas, outras já falecidas, as pessoas se reconhecendo os seus mortos, uma coisa impressionante, as pessoas se reconhecendo garoto no filme. Aquilo foi uma coisa emocionante, eu acho que foi uma coisa assim, pra gente que estava lá vivenciando aquele negócio, foi uma coisa fascinante. Eu estava vendo um outro filme que não era o filme que eu tinha visto em Gramado. Mesmo hoje eu fico vendo Lençóis, né? Aquela coisa, parece que as pessoas vão chegando lá como o diamante mesmo, né? O diamante veio de baixo, as pessoas estão vindo num movimento assim, né? O Diamante Bruto vem assim no centro da terra, do quente, as pessoas vão indo para lá. Aí eu cheguei aqui, gostei, me mudei para cá. Então aqui a gente sai do nosso planeta Terra, né, e entrando aqui nesse universo, né? Aqui eu pintei, por exemplo, as Pleiades. Aqui uma nebulosa MG42 com Orion. E aqui a nebulosa da Águia. Então eu vim de longe, né, da Alemanha. Eu vim para Lençóis por acaso, porque alguém me falou que era bonito e não sei o quê. Aí eu vim para ver e gostei, aí logo fiquei. Porque eu tinha antes sempre essa ideia que eu não tinha muita criatividade assim para coisa artística, né? Então essa parte eu descobri aqui. Então eu cheguei aqui procurando um lugar são para viver. Além disso, tinha a possibilidade de trabalhar profissionalmente com massagem e terapia. Então aqui eu achei tudo o que eu precisava e até mais. Eu achei uma esposa.
Eu trabalho com cerâmica, eu e meus filhos, né? Eu ensinei a eles, praticamente eu ensinei, mas eles mesmos foi que se interessaram e aprenderam. E nós desenvolvemos esse tipo aí de trabalho que chamam de mosaico livre, né? Mosaico livre. E aí eu estou também estudando para desenvolver o raciocínio, que é estudando mesmo os livros da cultura racional, que a gente vai desenvolver o raciocínio. Não é privilégio de alguns, não. É para todo mundo. Já vi muitos UFOs já. Uns dias atrás mesmo eu vi 2. Eu estava com os amigos e aquela bola luminosa assim. Aí tem umas moças que disseram, que pedindo aí, a estrela cadente, mas não era, ela foi assim e ali mesmo sumiu. Lençóis é uma cidade assim, ela abre as portas para quem tem alguma coisa para fazer aqui. E aqui eu tenho uma resposta para esse trabalho, assim, preparando perfumes pessoais, com óleos essenciais, botânicos. Eu vim em resposta a um chamado. E em 3 horas eu tinha localizado essa casa linda do Jimmy Page, né? Roqueiro famoso, fundador do Led Zeppelin. Uma lenda viva, como meus filhos ainda dizem, você falou com o Jimmy. E os meus autógrafos, né? Uma lenda, né? Jimmy Page, Led Zeppelin, grande figura. Eu estou aqui na Chapada porque eu recebi uma chamada diamantina. Eu conheço Lençóis depois de 3 anos. Não sou cientista. Meu caminho é um caminho mais de sensibilidade e intuição. Quando a pessoa se sente curado, né, cheia de energia, né, alegre, aí ela vai abrir esse portal aqui que são os símbolos do calendário maia, e aqui no centro da porta é a Terra, o símbolo da Terra. Então você sai daqui desse espaço, né, voltando para o seu planeta, né, com toda a alegria e energia.
inesquecível, né? E aí vamos passando, eu falei para os meus filhos, falo hoje para os meus sobrinhos, né? Daqui uns dias eu vou estar falando para os meus netos, aí quem vai assistir vai, aquela ali, ó, é sua mãe ou é sua avó, quando era pequena, tal, aquela coisa. Então é uma coisa que nunca vai morrer, né? É uma coisa assim que vai estar sempre presente na vida, né? Registrou um garimpo que não tem mais, registrou um jaré que está desaparecendo, né? E registrou outras atividades que estão também se esvaindo. Teve essa importância também, uma grande importância como registro histórico. Eu coloquei o nome da pousada, Diamante Bruto, em homenagem ao filme. Tendo assim há 25 anos atrás e agora, parece que não existe um elo, mas as coisas, elas caminham no tempo e se você não olha para trás, você não vê. E aí eu acho que é um novelo, né, em que o filme está lá atrás, sim. Eu costumo dizer que Lençóis são 3 etapas. A dos coronéis, a de Diamante Bruto e depois de Diamante Bruto. Diamante Bruto foi a chave. Foi como abrir a porta para Lençóis. Tem vários pontos turísticos onde ele foi ressaltado e ele surge na tela do cinema. Eu acho que daí foi plantada a semente para que Lençóis esteja como está hoje. Muitas pessoas passaram a conhecer Lençóis através do filme. Poxa, o diamante que está debaixo do solo, escondido, acabou. Mas isso é um diamante para ser lapidado, que era o turismo. É que daí por diante começou a aparecer os turistas e hoje está com esse volume extraordinário de turistas. Mas de início foi esse filme que chamou a atenção. Para mim foi uma surpresa fantástica. Eu fiquei muito tempo sem voltar a Lençóis e eu ouvia falar de Lençóis e as pessoas diziam tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá. Muita gente que nem sabia que eu teria algum dia ido lá. Você precisa conhecer Lençóis, precisa visitar aquele lugar. E aí eu voltei a Lençóis há uns 3 anos atrás e me deparei com, comparado ao que Lençóis era quando a gente filmou, uma metrópole. Cara, que impressionante, como é que isso aconteceu? Existia por aqui um grupo de pessoas voluntárias que já pensava na questão do turismo. Então, como decorrência da ação deste grupo, foi promovido o tombamento da cidade, que passou a ser monumento artístico, histórico e cultural nacional. Há quase 16 anos atrás, final de semana que não fosse prolongado, que tivesse um turista, todo mundo sabia, olha, tem um turista na cidade. E você sair de uma sociedade garimpeira para uma sociedade terciária, sociedade de serviços, que é o caso do turismo, é um salto muito grande. Eu acho que o turismo é uma faca de 2 gumes, né? O problema é que o turismo, ele não basta como atividade em nenhum lugar do mundo. O turismo ele pode ser o carro-chefe, o alavancador de outros empreendimentos econômicos. Mas ele por si só não tem como manter uma comunidade. Então, esse turismo ecológico, eu acho que bem dirigido e tal, é muito bom. Eu acho que uma parcela de culpa é das pessoas que estão ganhando e que não estão interagindo com a comunidade. Eu acho eles assim meio isolados. É como se eles se trancassem nos seus hotéis, nos seus bares, e a cidade não fizesse parte disso. Como se elas chegassem, entrou, comprou esse pedaço de terra, só o dono, e a cidade deixou de existir. As pessoas da cidade não são humanas, sabe? Tem que se moldar a eles e não eles moldar a cidade. É uma coisa que me incomoda. É bobagem se pensar que uma cidade pode ser boa para o turismo sem ser boa para os que moram aqui. Nós temos que resolver o problema de Lençóis como comunidade para depois disso, em cima disso, desenvolvermos um turismo eficiente. Por exemplo, nós temos hoje em construção um saneamento. Está relacionado ao turismo, porque a cidade tem que estar limpa. Turismo não é garimpo,
Você não pode garimpar turismo, você tem que prestar serviço, você tem que prestar bons serviços. Você não pode ter uma postura extrativista, porque a gente pode matar essa galinha dos ovos de ouro, né? Se não tivermos o cuidado de direcionamento do turismo, pode dar em nada também, pode acabar. Lençóis deixou de ser o paraíso do garimpo e começa a ser o paraíso do ecoturismo. O dólar é verde porque os turistas, as pessoas querem ver a beleza da região. Então o parque está se firmando, o turismo está se firmando, a conceito de ecologia está se firmando, porque as pessoas estão vendo que o verde, a beleza da região é que realmente vale aqui. Lençóis foi eleita o primeiro destino ecoturístico do Brasil, selecionado entre 14 destinos. Aqui em Lençóis, o jovem não tem futuro de maneira nenhuma. Só a minoria, que é bem a minoria mesmo, que pensa em fazer universidade, tem uma cabeça mais aberta, pensa em ir para uma cidade maior para estudar. Eu vou sair, é claro que vou sair, vou procurar meio de vida, mas é quando a gente chega lá, é uma saudade tão grande, a gente fica maluca e dá logo vontade de ir embora, dá uma doida, vem. Não, eu quero sair, com certeza. Eu gosto muito daqui, quero vir aqui a cada tanto, assim, mas para morar, para fazer minha vida, com certeza eu vou embora para estudar e fazer minha vida fora daqui. Estuda, termina os estudos, arranja um emprego para ganhar um salário, entendeu? Não é uma cidade para um jovem, entendeu? Para mim, não tem futuro nenhum aqui. E aqui na cidade, com o crescimento do turismo, está vindo isso. Muita coisa ruim também para a cidade. Não só coisa boa, está trazendo dinheiro, está dando emprego para algumas pessoas, poucas pessoas, mas está trazendo uma coisa que nem existia há tempos atrás para alguns jovens, como droga. Tinha muito jovem que não tinha acesso a certo tipo de droga aqui na cidade. Já tem. Hoje em dia, fim de semana, a gente já vê nos becos, assim, à noite, jovens com grupos de turistas, alguns que guiam, sabe? E aí os turistas fornecem isso. Elas têm relação assim com os turistas também, muitas vezes. É, né? Muitas delas tem assim, como está sendo construído hotéis, está tendo também não só turistas, como muita gente que está vindo trabalhar nos hotéis, que aí que se relaciona com as jovens daqui da cidade. E aí é isso, quando construiu um grande hotel aqui na cidade mesmo, o último hotel que construiu, mais novo, foi uma quantidade muito grande de meninas que ficaram grávidas. E que depois que terminou o hotel, todas foram embora. Foram pouquíssimas que casaram, então ficaram com a pessoa que trabalhou lá. De qualquer forma, bem ou mal, com faces errôneas ou corretas, o turismo chegou em Lençóis para ficar. Não vai sair, não vai acabar. Portanto, o que podemos fazer é direcioná-lo numa posição mais correta, mais proveitosa para a população local. Boa noite, Lençóis! É impossível você impedir que você bloquear o futuro, você impedir que as cidades, que as pessoas evoluam.
mas eu gostaria que houvesse uma mágica que fizesse com que as cidades evoluíssem, paralela a essa evolução, se preservasse o que a gente tem de melhor. Tudo aquilo que faz da gente o povo que a gente é. Eu não tenho nada contra o turismo. Achei muito bom. Minha cidade cresceu, né? Cresceu, aumentou o movimento. Mas eu acho que ele devia, quem vive do turismo, quem criou o turismo, devia valorizar o turismo, assim devia valorizar o garimpeiro, o manual, por exemplo, o garimpeiro nato, quanto eu valorizo o turismo que chegou após, né? Porque nós somos fundadores. Você viu que a senhora chegar na minha casa e me tanger, você vai sair daqui porque não pode morar aqui mais. Eu sinto assim. Um disse que está falando que é para acabar os garimpos. Aí eu tenho de sair de qualquer maneira, né? Essa é a Santinha. Menina santa aí, ó. Até hoje, uma parte considerável da comunidade ainda não lucrou com o turismo, embora essa face econômica faça com que tudo fique mais caro. Nós, o contribuinte, já estamos sentindo na pele, né? Não, você pode analisar antes o garimpo manual, né, depois no processo de mecanização, até o fechamento total dele, né? Olha, de diamante bruto para cá, esta realidade do garimpo também sofreu transformações importantes. Uma delas foi o advento do garimpo de dragas, que muito pouco tinha a ver com o garimpo tradicional, sempre desenvolvido durante toda a história da região. E os próprios garimpeiros tradicionais não se adequavam muito ao garimpo de draga. As dragas, eu não digo na vista dos garimpeiros de dragas, que todos são meus amigos, não quero que eles digam que eu estou malhando, mas era uma necessidade sim, porque se dura mais anos, não sei como seria. Porque dentro de um curto período, trabalhou não sei quantos quilômetros, e aquela região onde eles trabalhou não dá mais nada, nem bem a vegetação. E esse garimpo de draga se desenvolveu durante mais ou menos uma década, foi proibido, provocou danos profundos ao meio ambiente e à cultura local, e muito pouco deixou de retorno econômico para a cidade e para a comunidade. Então, nesse processo, houve uma quebra, uma ruptura agressiva, né, que não levou em consideração o homem, levou em consideração a economia. Quando o garimpo foi proibido, uma quantidade muito grande de pessoas não sabiam fazer outra coisa. Alguns foram lançados ao mais total abandono. O homem garimpeiro, esse está sofrendo o processo de readaptação. Agora, que tipo de readaptação?
um subemprego. E muitos estão morrendo de fome aí, estão passando fome. Passando fome nas áreas aí. Chega para lá e vai ver se não está passando fome. Com o advento do turismo, né, o que é que aconteceu? Esse pessoal todo dos garimpos ficaram sem trabalhar, né? Então começou o processo dos bolsões de miséria, né? Que está aí hoje, né? A gente vê que hoje o garimpeiro está vendendo suas casas e concentrando em guetos de miséria na área periférica da cidade. Agora, tirar meu cascalho lá debaixo da pedra lá, o que é que me empata? Acender minha candeia e entrar lá por debaixo da terra lá, que ninguém sabe nem onde eu ando. Eu digo, se vocês forem atrás de mim, vocês não me pegam, porque vocês não me acham. Que eu viro um mocó lá, não há quem me pega. Agora, acha que é conveniente trabalhar escondido? Eu mesmo tenho vontade. Sair aqui e fazer uma faisqueira fora, etc. Mas não posso fazer. Porque estou assustado. Você está fazendo o quê? Não pode trabalhar dentro do rio. Na serra também não pode. Um fogo não pode deitar. Para limpar um serviço, uma coisa assim. Então quer dizer que a gente está como ladeira, né? Parado, sem fazer nada. Não é possível. Não é um desrespeito à lei, que eu sou incapaz de desrespeitar a lei, mas, por favor, eu peço que me respeitem também, né? Me respeitem. O garimpo não é todo garimpo que predatório, não. O garimpo que a pessoa abre um buraco e tapa, isso não tem problema nenhum. Não, o garimpo seco, não suja nada. Eu não vou sujar a água, porque eu sei que não pode sujar os mananciais, né? Sujar, fazer lama, botar fogo, isso eu não vou fazer. Eu já aprendi também um pouco de ecologia com esse povo, né? Eu concordo, vamos preservar a natureza, preservar tudo, mas e o ser humano como é que fica? O garimpo não pode sair das lavas, não. De jeito nenhum. O garimpar não é apenas um trabalho, o garimpar é uma cultura, é uma maneira de ver o mundo, é uma filosofia. E que fizemos tudo, daqui não saímos? Porque se nós saímos não tinha uma base para o turismo, tinha? Será que já nasceu o turismo em alguma cidade abandonada? Sem gente? Acho que não. Os filhos dos garimpeiros aqui eram garimpeiros porque não tinha outra opção. Hoje tem a opção. O que é? Os empregos do turismo, né? Para não ser muito negativo, existe aqui unicamente um garimpeiro que é guia turístico. Unicamente Anísio e mais nenhum garimpeiro. Não será. É, mas eu não sou um guia especializado, não, que eu não sei várias línguas. Eu só sei falar matuto como eu sou, né? Aí eu falo alguma coisa. Que me procuram. A minha natureza não se adaptou de jeito nenhum. Eu prefiro levar a vida mesmo em dificuldade do que me tornar-se um guia turístico. Há uma luta da comunidade ainda de uma reabertura de garimpo. Eu digo francamente a vocês, eu não sou a favor da reabertura do garimpo. Eu acho que nós temos que procurar mostrar a esses garimpeiros tradicionais que nós ainda temos, que o turismo pode ser o meio de eles desenvolverem a sua família, de crescer os seus filhos já em um programa que vai dar condição de sobrevivência aqui dentro do nosso próprio município. O grosso do diamante mesmo é o subterrâneo. Então o diamante tem muito mais do que saiu. Foi tirado até agora. Olha, o diamante é um piolho da terra, nunca acaba, jamais acaba. Isso aqui é lava diamantina. Vocês têm que ver que aqui, o que sai daqui é o diamante. Como saía do meu patrão. Isso era quilos de diamante. Tem muito diamante ainda por debaixo desse chão. É um sonho, tem muita gente que vai continuar sonhando com esse garimpo o resto da vida, né? Por que que em determinadas áreas, que seriam áreas de preservação, não foram incorporados à área do parque? É uma interrogação, entendeu? Sabendo-se que essas áreas foram pesquisadas e que está a maior concentração de diamantes. Isso é apenas um sonho, né? Será que se reservaram essa área para uma exploração futura mecanizada por empresas? Ou não?
saber que, de algum modo, o trabalho que a gente fez influenciou essa nova realidade me surpreende, quer dizer, me deixa um pouco... Já que o filme Diamante Bruto resolveu o problema econômico de Lençóis, talvez faríamos um outro para poder resolver o problema do garimpeiro. Não sei, talvez um outro filme também até tivesse hoje, né, assim, uma abrangência também. Os filmes não produzem esse tipo de resultado. E não creio, eu honestamente não creio que um filme resolveria a questão garimpeira. E eu já sou um homem imortal, né? Adorei, viu? Adorei, fiquei famosa com esse filme. Eu me senti realmente uma estrela. De longe não dá pra ver, não.